Alô, alô.
Oi, Jaqueline, bom dia. Bom dia, professor. Estou sem fone hoje, aí vai ficar meio ruim para falar. Ué, mas eu te ouvi bem, né? Tô te ouvindo bem. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Opa, Quanto ao relatório, o senhor tem um modelo específico do relatório para entregar? não, mas eu posso dar orientação. Eu tô olhando aqui uma mensagem da Ana Lúcia. Eu tô devendo um monte de coisa que eu pretendo hoje, assim que acabar, hoje a parte da tarde. Eu vou me dedicar para deixar tudo em ordem, inclusive o roteiro do relatório, tá ok? Ah, não, tudo bem. É porque assim, vou começar a trabalhar e eu vou fazer só aula assíncrona agora, né? Ah, Hoje é o é? último dia. Ah, Eu ah, tenho que eu trabalho para o TRE nas eleições. Sei. Olha só, não se preocupa, porque tanto no caso a gente ia até conversar sobre isso na disciplina hoje, porque a gente está usando o tempo inteiro, né? Sim, sim. Mas a gente usa o tempo inteiro, mas isso fica gravado e fica lá em cima, no Isso é YouTube. bem legal. É bem É, legal que a aula fica gravada, a gente não perde nada. pode crer. Então a gente continua. E aí qualquer coisa, a gente pode trabalhar via aquele grupo, né, do WhatsApp ou por e-mail. Ah, sim, Um esclarecimento adicional, não é? Aí quanto ao sim, relatório, não sim. se preocupa não. Hoje à tarde eu vou dever muito, porque a gente não ter se encontrado semana passada me preocupou, porque diminuiu um dia, como o semestre já está muito apertado, é, perdeu uma semana já deveria saber que eu não teria, não poderia contar, mas eu não sabia. E aí, talvez essa eu tenha que fazer de forma síncrona, só de forma síncrona, né? Para compensar. Não, Mas vamos tudo bem, tocando. professor. Para mim tá ótimo. Eu sempre acompanho, pego depois para poder estudar depois. Tá beleza. Tá beleza. Então, Pra mim. não esquece também de fazer os exercícios do banco de dados, né? Para você aprender a lidar com o banco de dados, né? Ah, sim, sim, Tá beleza? sim. Não, tá ótimo. Essa aula é muito interessante. Eu me interessei muito. Ah, que legal. Então, acho que a gente já pode começar, porque já vai dar 9h10, né? Vai ser só nós dois, você vai ter uma aula particular agora. Mas, mas olha Nossa, que só, chique. mas olha só, sempre, assim que eu acabar isso, né, eu vou interromper a gravação e já vou fazer o upload lá para a página, tá Tá certo? bom, Pro professor. YouTube lá. Não, tudo bem. Tá Beleza. ótimo. Vamos tocar então, vamos trabalhar. A gente, relembrando, né, o ciclo de informação do uso múltiplo. Começa com banco de dados. Mesmo que eu nunca tenha feito inventário florestal, mesmo que eu nunca tenha feito nenhuma floresta, nunca ninguém me contratou para fazer algum trabalho com floresta, eu posso já ir alimentando meu banco de dados. A gente já mostrou lá no passado todas as variáveis que podem ter. Teve uma primeira informação que eu tinha selecionado e depois eu mostrei o trabalho de duas ex-alunas, a Janaína Pascoal e a Tamires Silva. Tamires eu não sei se é Tamires Silva. Mas a Janaína Pascoal e a Tamires, que uma trabalhou fazendo uma revisão biográfica pesada sobre características das espécies, né? Tecnológicas, ecológicas, né? E a Tamires trabalhou com usos e aplicações das espécies. E mostrou, então, um monte de variáveis, né? Passou a ter um monte de variáveis. Agora, então, isso aí é o tempo todo. Se eu tô trabalhando, se eu não estou trabalhando, ou se eu estou trabalhando no escritório, tem um estagiário, eu falo estagiário é sempre barato, eu usei muito estagiário. O estagiário gosta, porque ele aprende pra caramba, aprende a lidar com o computador, aprende a lidar com o banco de dados, ele gosta muito, e ele é barato. Não estou falando estagiário de graça, não, estagiário que ganha pouco porque é estagiário. Aí é muito legal, já vai aprendendo a trabalhar na empresa, a empresa conhecendo ele conhecendo a empresa, e aí pode
ser aproveitado para uma futura contratação. Ou não. A pessoa aprendeu aquele negócio, mas ela não tem interesse, às vezes, em trabalhar numa empresa pequena, qualquer coisa assim. Mas o que eu estou dizendo é que banco de dados tem que estar o tempo todo sendo nutrido, independente de se está prestando algum serviço. Tem livro? Tem. Então, tem como não comprar o livro? Tem. Pegar na biblioteca, pegar emprestado, e tal. Agora eu vou passar a informação para dentro do banco de dados o tempo inteiro. Depois, eventualmente, algum dia, eu vou ser contratado para fazer algum trabalho. Aí, agora já não é mais aquele. Agora já não é mais o banco de dados que eu vou lidar. O banco de dados é eterno. O tempo todo eu estou nutrindo ele, o tempo todo eu estou botando nova informação, novas pesquisas, nova bibliografia, novo livro. O tempo todo eu estou nutrindo ele. Agora tem uma outra parte dentro desse nosso ciclo de informação, que são independentes, mais ou menos independentes, que é a informação da floresta. As informações da floresta são informações específicas da floresta que eu vou trabalhar. Agora eu tenho uma floresta, agora tem um objeto ali, sobre o qual eu fui contratado para manejar, contratado a manejar, fazer um plano de manejo, ou ser responsável técnico mesmo pelo plano de manejo. Às vezes não, às vezes eu sou contratado só para fazer plano de manejo. E outro técnico que vai morar lá, né? Porque tem que morar, né? no mato, né? Você não pode ficar de longe, de vez em quando dar uma passadinha lá para saber o que está acontecendo. Tem que ter um técnico que resida lá na área, né? Esteja o tempo todo em contato com a internet, né? Via internet, mas esteja ali no pé da obra, tocando tudo, né? Tá, então agora eu vou ter observação, agora eu vou precisar de informação dessa minha floresta aqui. Depois a gente vai passar, então, ao cruzar informação de floresta com banco de dados, aí depois a gente vai entrar aí na análise de investimento, que é o nosso próximo assunto. A análise de investimento, quando a gente vai fazer uma revisão e exercícios, uma revisão via Excel, exercício de Excel, mas a gente vai fazer uma revisão sobre matemática financeira, porque é claro, já deu para ver pelo número de variáveis que a gente pegou lá no banco de dados, assunto anterior, e o número de usos e aplicações, o número de espécies, as alternativas são enormes. Quando eu pegar a informação da minha floresta, eu vou ver também que na minha floresta, qualquer que seja ela, floresta natural, heterogênea, ela tem muita espécie, tem muito uso, muita aplicação, e eu posso ter tanto no setor primário como no setor secundário, né? E aí eu tenho que entrar mesmo com matemática financeira para me orientar a decisão, não tem outro jeito. Senão eu vou chutar. Eu gosto de trabalhar com castanheira, então vou trabalhar com castanheira. Isso não é muito engenharia. A engenharia tem a ver, não só no setor primário quanto no setor secundário, tem a ver com qual que é a melhor alternativa. Quem que vai me dar mais taxa interna de retorno? Quem que vai me dar mais valor presente líquido? Quem que tem mais volume, mais liquidez? Por aí é que essa é que é a decisão correta. Para eu já ter previsão, de quanto que eu vou ganhar, não é? E aí parece que é complexo, mas não é, justamente por causa do banco de dados. Então, qual que é esse tópico informação da floresta? O que é preciso fazer? Reunir e processar as informações da área objeto do manejo florestal. E essas informações normalmente são originadas do inventário por amostragem ou do censo florestal. Mas também, a gente vai ver inventário por amostragem, o censo florestal é censo florestal. Peguei a minha unidade de produção anual, dividi, como a gente viu lá naquela revisão sobre silvicultura tropical, né? Eu dividi a minha área de manejo florestal em unidades de produção anual, e cada unidade de produção anual, ou seja, aquilo que eu vou trabalhar num determinado ano, eu faço o censo florestal. Boto picada, baliza, ou seja, urbanizo, eu chamo de urbanizo toda aquela floresta, picada e baliza, só isso, picada e baliza. Cada baliza tem uma placa, e na placa de alumínio eu sei exatamente onde eu estou. Qual é a UPA, qual é a unidade de trabalho, qual é a faixa e qual é a distância que eu estou da origem da faixa dentro da unidade de trabalho. Então, a floresta urbanizada, depois eu faço o censo naquela área. Tá. O censo é uma das informações. A outra é o inventário por amostragem. Mas a gente vai ver várias formas de abordar
através de inventário para amostragem. Mas é, 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 eu sei de outras fontes de informação da conversa, andando no mato. Eu posso ver coisas, de repente, herbácea de solo, né? Herbácea de solo, ornamental de solo, bromélia, epífita. Eu posso ver, bromélia, orquídea, eu posso ver coisas que de repente não caíram na minha amostragem, mas eu sei que estão lá. E se é a informação que eu sei que tem no mato, eu tenho que registrar também. Eu não posso abrir mão dela. O que eu não posso fazer, como a gente vai ver, é misturar coisas. Eu tenho coisas que eu sei por amostragem, a amostragem é feita na área inteira. Eu tenho coisas que são feitas censo florestal. O censo florestal é feito só numa parte da floresta. A gente já falou que cada parte é diferente da outra, tem uma estrutura horizontal diferente da outra. Mas aí eu tenho uma informação precisa, mas só que é acima de determinado diâmetro, em geral 40 centímetros. Tudo que tem abaixo de 40 centímetros eu já não sei mais. Não é? Eu só sei via amostragem ou via observação mesmo, observei por acaso. Às vezes eu boto uma amostra aqui, nessa amostra aqui eu registro, mas eu olho para o lado e, rapaz, isso aqui não caiu não, mas isso aqui é legal. Aí eu registro também. Eu tenho que ter essas informações, não posso perder o metadado, que é a origem do dado. Né? Sempre, isso aqui veio do censo, isso aqui veio por amostragem, isso aqui veio da fofoca, que eu chamo de fofoca. Não, fulano falou que tem, alguém viu, deixou de ver e tal. Eu não perco essa informação e reúno isso tudo. E daí a gente vai, quando a gente chegar lá no manejo, a gente vai discutir melhor esse círculo vicioso versus círculo virtuoso da informação. Vamos chegar lá mais adiante, quando a gente estiver falando sobre manejo especificamente. Mas agora a gente está vendo a avaliação da floresta. Então, a gente vai fazer uma revisão sobre inventário florestal, método, processo e sistema. Então, o método, em geral, eu uso o método da área fixa. E a gente vai ver isso, método da área fixa com subabordagem. Existem outros métodos também que não trabalham com área fixa, como o método da cruzeta, né? Que até tem um orientado que escreveu um trabalho sobre isso, né? Sobre o uso. Ele comparou uma área de 1.000 hectares de censo florestal com um inventário amostral com um inventário de cruzeta, né? Aquele da cruzeta lá, que você pega uma cruz, joga no mato, em algum determinado ponto pré-estabelecido, distribuída, essa cruzeta distribuída, método dos quadrantes chamado, né? Aí distribuída aleatoriamente ou sistematicamente, esses pontos amostrais. E aí nesse ponto amostral coloca uma cruzeta, ou um ponto quadrante, coloca uma cruzeta, e aí mede a distância do centro desse ponto quadrante até a primeira árvore em cada quadrante, então nos 4 quadrantes. Então você só, para cada unidade amostral, ou ponto amostral, ou cruzeta, ou ponto quadrante, você tem 4 árvores. E a área dessa árvore, a abundância já é 1. Agora, a abundância por qual área? Abundância, volume, área basal por qual área? A área que ela está ocupando relativa ao raio dela, entre ela e o ponto amostral, entre ela e o ponto quadrante. Então eu tenho 4 pontos quadrantes, tenho 4 quadrantes na minha cruzeta, pego meço só a árvore que está mais próxima do centro, e aí eu já não tenho mais uma área fixa. A área vai depender da distância entre a árvore e o centro do ponto quadrante. Bom, esse método é um método mais rápido de eu fazer por amostragem. E no trabalho do Luiz Otávio, não Moni Ribeiro, um outro Luiz Otávio, que trabalhou lá no laboratório também, ele comparou o ponto quadrante com o inventário por amostragem e a informação foi bem razoável. Porque, diga-se de passagem, a informação do inventário por amostragem é uma informação pobre. É uma informação, ela é pobre. Em termos de benefício-custo, tem que ser muito avaliado. E você vai tomar a decisão, vou fazer um inventário ou não vou. Eu acho que você não deveria. Eu acho que você não deveria. Não, desculpe, não é isso.
Eu acho que você deveria tomar bastante cuidado quanto que você vai gastar e principalmente quem que vai estar com ficha de campo. Porque o problema do inventário para amostragem, como a intensidade de amostragem é sempre muito baixa, o erro por espécie é sempre muito alto e tende a ser pior do que erro alto é o erro não amostral. Então, eu tenho que decidir, o inventário para amostragem não é barato, ele é caro, mas eu posso resolver fazer uma amostragem, eu estou lá com a peãozada, não é fazer amostragem num lugar que eu ainda estou decidindo se eu vou fazer inventário lá. Esse aí é caro. Estou falando não, eu posso de repente estar numa área, já está sob manejo, eu já estou fazendo censo, já estou explorando, eu posso resolver fazer a amostragem, né, de algum outro, com outro nível de abordagem abaixo de 40 centímetros, né, para eu conhecer melhor a minha floresta. Mas, repito, só posso fazer isso, só devo fazer isso se eu garantir a qualidade de quem vai registrar, quem vai seguir a metodologia. Então, o método pode ser o da área fixa ou não, mas em geral a gente trabalha com o método da área fixa. O processo, ele pode ser... Professor. Oi. Oi. Desculpa, eu tô com uma dúvida, posso tirar agora com o senhor ou você quer que eu espere? Não, pode falar. No caso, qual seria a necessidade de você fazer um inventário por amostragem, explorar as espécies num DAP menor que 40, que você não poderia, em tese, explorar elas? Não, você pode. Não. Quem está falando? Rodrigo, professor. Rodrigo, olha só. Pô, cara, super pergunta. Não interrompa e faça esse tipo de pergunta. Essa pergunta é super importante. O que você não pode explorar é para madeira, abaixo de 50. Mas você pode sim, por exemplo, em Quartza guianense, você explora para poste. E aí poste você explora acima de 20. A legislação permite, ela estabelece um padrão. Ó, ciclo de corte, acho que são 30 anos ou 25, acho que são 25 anos. Intensidade, diâmetro mínimo de corte é 50 centímetros. Mas na própria regra, tanto a federal quanto nas estaduais, sempre permite que você saia disso, desde que você faça uma justificativa técnica e econômica. E aí, no caso, para poste, você não vai tirar um poste de 50 centímetros de diâmetro. Quem que vai querer esse poste? Aí você, a cariquara, aquela também, acho que é Angelim Pé, não, taxi preto, acho que é taxi. Bom, agora, mas tem algumas espécies que você explora para poste, aí você explora diâmetro menor. Então, mesmo a legislação restringindo a exploração abaixo de 50, ela permite você, desde que você justifique, bote lá no seu plano de manejo ou no seu plano operacional anual, justificando lá, e isso é para madeira. Agora, para os outros produtos da floresta, não, aí a 12651 libera geral. A 12651 libera geral, é livre a exploração de produtos florestais não madeireiros. Eles chamam de não madeireiros, que a gente já conversou aqui que não faz sentido essa classificação. Mas esses outros produtos, a 12651 libera. Os estados, vários estados, como Amazonas, Pará, Amapá, que fala assim, ó, tá bom, a 12651, que é a norma federal, o estado não pode ser menos restritivo, mas pode ser mais restritivo. Então ele fala assim, ó, tá bom, é livre a comercialização, eu não posso ir contra ela. É livre a exploração, mas a comercialização e o transporte, você tem que me pedir autorização. Para quê? Para não liberar geral, não sair arregaçando o recurso. A 12.051 foi completamente responsável. É que eles estavam mais preocupados em resolver o problema daquele que tinha invadido a reserva legal. Essa é a verdade. Aí liberou geral, deu um atestado da falta de responsabilidade da rapaziada que tocou ela. É um atestado da falta de responsabilidade. Mas os estados reagiram. Então, não, tá bom, é livre a tua exploração. Você pode explorar, teoricamente, você podia explorar e arregaçar o que você quisesse. Que não fosse madeira.
Mas ele fala, não, para transportar e para comercializar, você tem que me pedir autorização, para ter um controle. A pessoa tem que apresentar um tipo de manejo, eu tenho que definir uma intensidade de exploração, né? Eu tenho que definir como é que eu vou conduzir a população remanescente, de quanto que eu vou tirar, não pode assim. Então, aí eu estou falando desses outros produtos que não são da madeira e que tem um monte. Tem semente, tem plântulas e plantas jovens, tem cipó, tem exudado, tem ornamentais de solo, ornamentais de copa, ornamentais de tronco. Eu tenho um monte de produtos da floresta que, se você quiser fazer o manejo de uma área pensando só neles, provavelmente não vão ser viáveis economicamente. Não vão ser. Poucos produtos foram capazes de sustentar uma floresta, como é o caso da seringueira, naqueles booms da borracha, que teve aqueles boom, o último boom foi na época da guerra, mas esses fenômenos, eles acabam. O que sustenta a floresta tranquilamente é madeira, em função do volume, pensa na floresta, em função do volume, né? E da liquidez do produto, da possibilidade de agregação de valor a esse produto. Né? Quando você compra um cinzeiro, você está pagando algumas dezenas de milhares de reais, né? Por metro cúbico. Se você fizer a conta, você vai ver, caramba, olha quanto que eu estou pagando por metro cúbico. Então, você possibilita você agregar muito valor e aí que banca toda a infra da área. Então você já tem as balizas, tem as picadas, tem as árvores emplacadas, tem todo o microzoneamento, o modelo digital do terreno, as estradas, os pátios, né, o SIG, tudo isso a madeira bancou. Agora sim, por que não explorar outros produtos? E se você explorar só madeira, você só vai voltar naquela área ali a cada 25 anos. É um risco de invasão, de tudo. E se você explora outros produtos que a madeira já financiou a urbanização da floresta, você vai cada vez agregando mais. Se você, por causa de madeira, você volta a cada 25 anos, por causa de exudado, você pode voltar a cada 10. Por causa de semente, você pode voltar todo ano. Por causa de cipó, a cada 5 anos. Então, todo ano você está tirando algumas plantas e plantas jovens, todo ano. Todo ano, cipó todo ano, cipó depende da espécie. Mas todo ano, por algum motivo, você vai poder entrar lá, dando emprego, tirando dinheiro. E aí, quando você vai, que é o nosso próximo etapa, quando você for lá na matemática financeira para saber se determinado produto você vai explorar ou não, você vai ficar assustado com o resultado. A gente vai ver lá, caramba, por quê? Porque a madeira já bancou tudo. Por isso que a gente chama de uso múltiplo e integrado. Se você fosse viver só de explorar epífita numa orquídea ou bromélia numa floresta, ela não ia pagar. Não ia pagar a área, o investimento no imóvel, a infraestrutura. Ela sozinha não dá. Porque são produtos que têm uma quantidade relativa baixa. Mas se integrados ao manejo da madeira, ela já banca tudo, aí eles entram, agregam valor pra caramba, que são poucos, mas tem uma taxa interna de retorno muito alta. Chega a ser inacreditável. Não pode. A gente vai ver. Mas que isso? Então, por que não tirar o produto? Mas qual? Quando a gente for ver também, a gente vai ver que é um monte. Por isso a gente entra com a matemática para dizer por quais que eu começo. Sacou? Então, essa restrição é da madeira. Para os outros produtos, não. Você pode tirar. Você que vai decidir quais que você vai tirar, usando a matemática financeira. Tá beleza? E aí você pode. Já tô lá, peãozada tá lá, de repente está chovendo. E aí eu vou ter que interromper naqueles dias ali a exploração da madeira, porque eu não quero botar máquina pesada lá num solo umedecido, vai compactar, vai estragar, força a máquina, patina, estraga tudo. Não, acaba. Não, então não vou. Vou esperar secar rapidinho, seca. Enquanto isso, eu posso estar fazendo inventário por amostragem. A peãozada está lá mesmo. Aí eu posso decidir fazer um sistema de amostragem, que é justamente isso. O método, eu posso usar área fixa ou não. Posso usar o processo, pode ser sistemático ou aleatório, tá certo? Eu posso distribuir sistematicamente as minhas unidades de amostra ou de forma aleatória. E o sistema de uma empresa é justamente todos os tipos de amostragem que ela faz, do censo e
que não é amostragem, mas é uma amostragem de uma parte só da área toda de manejo. Dos métodos de amostragem, incluindo tudo. As subabordagens, como a gente vai ver, o inventário contínuo, né, para eu poder monitorar a população de árvores, para eu poder saber quando é que eu vou poder voltar lá, né? Então, todas as coisas que eu faço, abordagem, censo, amostragem, subabordagem, inventário contínuo, tudo isso faz parte do sistema de amostragem de uma empresa. Então, eu tanto trabalho com níveis de abordagem, né, como também posso trabalhar com extratos diferentes. Numa área razoável de floresta, aí razoável eu estou falando uma área que seria mínima, assim, embora eu possa fazer menor, mas uma área que seria mínima, assim, que é uma área que a gente usa esse número mágico, que é em função da colocação de seringa, né, que 350 hectares, né? Aí 50 hectares para o cara fazer outras coisas e 300 para manejo. Né? Então, essa área aí já é uma área pequena, mas em 300 hectares eu posso ter 2 ou mais extratos. Né? Agora, extratos florestais diferentes. E aí eu posso fazer a estratificação para eu ter um erro amostral menor. Se eu tenho um extrato, que ele tem uma média, tem uma variação em torno da média, num determinado valor, e um outro extrato, que tem uma variação em torno da média também, pequena, mas de um outro valor, cuja média é superior, se eu juntar tudo, eu vou ter uma variação muito grande. Aí vou ter um erro amostral muito grande. Logo, eu devo estratificar para diminuir o meu erro amostral e eu ter uma diferença menor entre o limite inferior e o limite superior do meu intervalo de confiança. E aí eu posso tomar alguma decisão, tá certo? Aí vale a pena eu fazer o inventário por amostragem. Então, o nível de amostragem, o nível de abordagem, eu trato de populações, abordo populações de tamanho diferente, tá certo? Então faço unidades de amostra menores para populações de tamanho diferente, faço a estratificação para ter um erro amostral menor. Posso decidir fazer, nessa distribuição, eu posso, a que mais usa na região, não é nem, no processo aqui, ó, não é nem o sistemático, nem o aleatório. É o processo misto, onde eu distribuo aleatoriamente pontos amostrais e a partir desses pontos amostrais distribuídos aleatoriamente na minha área, eu coloco conglomerados, né, unidades de amostra sistematicamente distribuídos, aí agora sistematicamente distribuídos em torno daquele ponto, tá certo? Então, aí eu faço níveis de amostragem também diferentes. Nós vamos ver isso. Aí, coleta de material botânico. Não coleta. Você só vai coletar material botânico, você não vai jogar dinheiro fora à toa. Você só vai coletar material botânico em árvores, por exemplo, e você vê que tem grande quantidade na área, aí você quer ter certeza, na bibliografia lá, você viu que ela, pode ser que ela seja pau-marfim, caramba, será que isso é pau-marfim mesmo? Aí daí você pode decidir, porque tem algumas espécies que simplesmente não precisa, muitas espécies, quer dizer, a maioria das espécies que são comercializadas, mas é a minoria das espécies que existem no mato. Mas a maioria das espécies que são comercializadas não é preciso coletar, porque todo mundo sabe qual que é. Todo mundo sabe que aquilo é um cumaru-ferro, isso aqui é um cumaru-citim, isso aqui é um angelim-pedra, todo mundo conhece. Essa aqui é uma cariquara, isso aqui é um mogno, isso aqui é um cedro. Todo mundo sabe. Aqui é gandioroba, todo mundo sabe. De cara ninguém já sabe o que é. Agora, algumas espécies você pode observar no seu censo florestal ou no inventário por amostragem que você tem muito no mato. Opa, eu tenho muito. Pela bibliografia, pelo nome vulgar, pela bibliografia, pelo jeitão, ela pode ser, talvez seja essa daqui. E essa daqui tem mercado, eu posso explorá-la. Aí eu posso querer tomar a decisão de fazer uma coleta botânica dela, para eu ter certeza, e fazendo já meu
minha coleção de referência na minha empresa, né? Na minha empresa eu tenho uma coleção de referência, não é só no herbário. Ou tenho acesso direto ao herbário, mas tenho uma coleção de referência, inclusive para poder mostrar. E aí não, essa espécie aqui é legal, essa espécie aqui eu vou querer. Aí nesse caso eu faço coleta botânica. Eu não saio fazer. O Serviço Florestal Brasileiro, quando ele contrata o serviço, ele fala, ó, eu quero que você colete pelo menos faça pelo menos uma coleta de cada nome vulgar de cada mateiro, a não ser das espécies bem conhecidas. Aí você faria isso, mas isso é dinheiro. Se você for fazer no seu negócio, onde na floresta você está trabalhando, você tem que dizer, vou fazer a amostragem ou não vou? Você que tem que decidir, porque é gasto. Claro que a peãozada já está lá, esse gasto vai ser bem menor, então você pode decidir por fazer a amostragem, né? Para você saber melhor o que você tem lá, de repente. E a outra coisa que você tem que decidir também é se você vai coletar ou não e de quem você vai coletar ou não também. Já conversamos sobre isso, o erro não amostral é uma coisa que a gente tem que matar a pau, tem que procurar eliminar. É difícil eliminar completamente, mas a gente tem que eliminar, porque aí, se tiver erro não amostral, então não adianta fazer amostragem, não adianta gastar o dinheiro. A informação já pobre que ele já vai me dar, aí vai tá errada, eu não vou poder fazer nada. Opa, tô errando aqui, cara. Erro amostral não é o que eu tenho que eliminar. O erro amostral eu tenho que procurar o menor possível, que é aquela variação que existe na natureza mesmo. O que eu estava falando é erro não amostral. O erro não amostral é aquele erro grosseiro, de medição errada, de definição errada, aquele de anotação errada, anotação dúbia. Esse erro não amostral aqui que eu tenho que matar a pau. O erro amostral não. O erro amostral existe, tem a ver com a variação natural, né? Eu tenho que procurar botar ele o menor possível, e aí eu resolvo isso com a intensidade amostral e com o tamanho da unidade de amostra. Eu resolvo ele com isso, com a intensidade amostral, com o tamanho da unidade de amostra e com estratificação. Aí eu diminuo meu erro amostral. Eu tenho que procurar ter um erro amostral o menor possível para poder confiar no limite inferior lá do intervalo de confiança, desde que eu não tenha problema com erro não amostral. Olha aqui um exemplo de subabordagem, não é? Então eu tenho um ponto central aqui, que foi aleatório ou sistemático, né? Colocado na floresta, e a partir desse ponto, sistematicamente, eu botei 4 unidades de amostra, e numa unidade de amostra, todos esses exemplos que eu estou falando aqui, são exemplos concretos, que eu já usei em ocasiões diferentes. E não quer dizer que você tem que usar esse também. Você pode usar o seu. Eu mesmo não usaria esse. Não, talvez usasse. Mas não importa, depois a gente vê. Olha só, nesse nível 1 aqui, ó, no DAP, o nível 1 aqui, que é esse aqui, ó. Quadradinho aqui, ó. Maior ou igual a 5 ou 10 centímetros. Nesse aqui, nesse nível de abordagem aqui, ó, um nível menor, eu meço tudo acima de 20 centímetros. E nesse quadradão, e nesse retângulo maior, tudo acima de 40. Desculpe, opa! Acima de 20 nesse quadradão maior aqui. Acima de 40 nesse retângulo menor. Acima Meu Deus do céu, eu tô falando sem... Espera aí, eu vou... A pessoa tá confuso. Pois é, eu sei. Eu tô falando uma coisa, mostrando outra. Eu vou passar aqui para explicar melhor. Eu não quero ficar lendo slide, não, porque eu vou defender melhor o que eu estou querendo dizer. Você resolveu, então, que você vai aproveitar a peãozada, que vai estar lá no mato, que já está tudo urbanizado, que é fácil de chegar lá, já diminuiu muito o seu gasto. Você tem peão que de repente pode estar mais solto, né? Aproveitando, olha, dá uma hora aí, sei lá, e você resolveu medir, ou então está chovendo, então você resolveu fazer uma abordagem, tá certo? Mas qual? Se você for contratado por um engenheiro, por uma empresa, para fazer um inventário de uma determinada área, o serviço florestal quer fazer um inventário de uma determinada área para botar sob licitação, a regra diz que não pode explorar acima de 50. Tá certo?
Presta atenção nisso que eu vou justificar para depois a gente voltar para aqueles slides lá. A gente vai economizar tempo aqui. A regra diz que você não pode explorar abaixo de 50, madeira. E a regra também diz que você deve explorar uma classe de diâmetro. Você tem que fazer um inventário, censo, uma classe de diâmetro abaixo da classe de diâmetro que você vai explorar. Então, teoricamente, você teria que fazer um inventário por amostragem acima de 40. Tá certo? Para você poder saber o que você tem lá. Claro que depois você vai apresentar o resultado, não só por classe de diâmetro, por espécie e por classe de diâmetro, mas essa classe de diâmetro é acima de 40, que é do teu interesse, não é? Mas você também vai apresentar, vai separar vai agrupar essas espécies por classe de preço, para você fazer o intervalo de confiança do volume e do dinheiro respectivo para cada classe de preço. Se você for fazer o intervalo de confiança para uma espécie só, o erro amostral vai lá para o espaço. A diferença entre o limite inferior e o limite superior da sua amostragem vai ser tão grande que não vai valer a pena o inventário. Então, por isso você agrupa. Agrupa tudo, todas as espécies comerciais. Qual é o limite inferior e qual é o limite superior. E desagrupa em função de classe de preço. Tá certo? Você pode estratificar. Beleza. Agora, veja bem. Eu quero fazer, então, a amostragem. Se é só para madeira, é só isso que eu vou ver. Eu só vou ver isso. Não vou medir abaixo, que eu estou jogando dinheiro fora. Né? Então, vou fazer só acima de 40. Mas se você quiser fazer o inventário de uma população, o inventário amostral de uma população acima de 40, qual o tamanho que eu vou usar na minha unidade de amostra? Qual o tamanho? Se você usar um tamanho pequeno, por exemplo, acima de 40, se você usar uma unidade de amostra assim, de 10 por 10 metros, num quadrado de 10 por 10 metros no mato, é muito provável que não tenha nenhuma árvore acima de 40. Pode ser que tenha 3. Aí 3 árvores acima de 40, você pega o volume dessas árvores e vê quanto é que dá em 10 por 10, 100 metros quadrados, 10 por 10. Pega o volume por hectare desse quadrado aqui, o volume por hectare, vai lá no espaço. Agora vai ter outro que vai ser a amostra zero. O volume é zero. A amostra zero é um problema. E você não tem, aquele 10 por 10 ali não tem. O erro amostral do seu inventário vai ser lá no espaço. Por outro lado, então você vai, então vou botar uma unidade de amostra bem grandona. Bem grandona, porque se eu botar uma unidade bem grandona, que o objetivo é esse, na minha unidade de amostra, como a floresta tem um J invertido, na minha unidade de amostra eu consegui o J invertido. Então eu vou ter também árvores grandes, médias, pequenas e tal, e pronto. E aí eu vou ter uma variação entre essas unidades de amostra menor. O meu erro amostral vai ser menor. A diferença entre limite inferior e limite superior vai ser menor. E aí eu estou com uma unidade de amostra que favorece o meu inventário, favorece a redução do meu erro amostral. Só que, se eu botar uma unidade de amostra maior do que é necessário, eu estou gastando energia aqui, medindo o que eu já não precisava medir. Olha, veja bem, o meu erro amostral não é TSX, né? Que é esse T aqui? O meu erro amostral é esse, é T vezes ST, aquele T lá da distribuição de student. Então, esse T aqui, se você for olhar lá na distribuição, ou na tabela como exemplo, quanto maior o seu N, quanto maior for o seu N, menor vai ser esse T. Menor vai ser o valor que você vai multiplicar, o seu erro amostral, o seu erro padrão da média. Quanto maior o seu N, menor vai ser esse T aqui, que vai ser o teu erro amostral. O intervalo de confiança vai ser a média mais esse erro amostral e a média menos esse erro amostral. Então, quanto maior o seu N, menor vai ser esse valor aqui que você vai multiplicar o erro padrão da média. E o erro padrão da média é a variância da média. É a raiz quadrada da variância sobre N. Tá certo? A raiz quadrada da variância sobre N. Não, desculpa aí, tá? Caramba. É a raiz quadrada da variância sobre N.
Então, quanto maior for o meu N, menor vai ser o meu T, que vai multiplicar o erro padrão da média, e menor vai ser o meu erro padrão da média, porque quanto maior o N, menor vai ser o erro padrão da média. Então, se eu estou voltando aqui, se eu botar uma unidade de amostra pequena, eu vou ter um erro amostral grande. Se eu botar uma unidade de amostra maior do que poderia, eu estou jogando energia fora, porque essa energia aqui, eu posso estar medindo outra unidade de amostra. Somando para medir outra unidade de amostra, aumentando o meu N, reduzindo o meu erro amostral. Tá certo? Mas então qual que é? Aí eu vou te dar um macete que vale ouro. Qual que é o erro amostral? Tem duas formas de você definir. Presta atenção e me interrompe se eu estiver atropelando de novo. Tem duas formas, uma cara e uma barata. Quer dizer, uma mais cara e outra mais barata e mais imediata. Não, na verdade seriam três formas, mas vamos lá. A mais cara seria a seguinte, numa área 100% conhecida, ou seja, você já fez o censo florestal na área, tá certo? Você faria por simulador. Eu publiquei um trabalho sobre isso, o Nirigus publicou, o Valdinei publicou. Você, por simulação, você pega uma unidade de amostra pequena, tá certo? Aleatoriamente ou sistematicamente distribuída, não importa. Pega uma unidade de amostra pequena por simulação. Como é que eu faço por simulação? Por simulação eu tenho, vamos pensar numa planilha, mas eu trabalhei com banco de dados, mas não importa. Vamos pensar numa planilha que eu tenho o nome, o diâmetro, a espécie, o diâmetro, a espécie, o diâmetro, o DAP, aí eu tenho o volume, né? E a árvore, né? Então eu tenho a abundância também. Então eu pego a abundância, a área basal e o volume por árvore. E cada árvore dessa aqui tem uma localização. Uma coordenada X, na minha área lá, tem uma coordenada X e tem uma coordenada Y. Tá certo? Todas as árvores que eu mapeei, que eu fiz um censo, eu peguei, todas elas têm uma coordenada X e tem uma coordenada Y. Aí eu aleatorizo um ponto. Vamos dizer que seja 10 metros na coordenada X. E a coordenada Y, digamos que tenha sido 80. Tá, esse ponto aqui. Um ponto 80Y e X 10. Pá, eu tenho esse ponto aqui. Aí eu mando no banco ou numa planilha, fazendo tabela dinâmica, ou no banco é mais fácil, no banco é mais fácil. Eu quero todas as árvores que estejam entre 10 e 20. Que tenha X entre 10 e 20 e tenha Y entre 80 e 90. Vou jogar lá todas as árvores que tem X entre 10 e 20 e entre 80 e 90. E aí eu vou ter uma unidade de amostra de 10 por 10. Eu vou fazer isso com várias unidades de amostra e vou medir, então, o coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? É o desvio padrão. O desvio padrão sobre a média. Opa, errado. O coeficiente de variação é a média. É exatamente, o desvio padrão sobre a média, é isso mesmo. O coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média. O desvio padrão dessa amostragem aqui de 10 por 10. E aqui é a área da unidade de amostra. Aí eu vou pegar com uma área bem pequena, de 100 metros quadrados, que é 10 por 10, eu vou ter um coeficiente de variação, ou seja, a comparação do desvio em relação à média, muito grande. O coeficiente de variação vai ser altíssimo. Por quê? Vai ter a amostra que vai ter o volume lá em cima, basta um angelim, pedra, no meio dessa unidade de amostra de 10 por 10, que o volume por hectare vai lá em cima. E basta eu tenho também unidade de amostra que não tem nada, né? Tem muito pouco, então o coeficiente de variação vai ser bem alto. E eu vou ver que, agora eu não vou fazer, agora eu vou fazer entre 10 e 30. O orientado do Emanuel fez isso também. Ele publicou na monografia dele. Então, aí entre 10 e 30, aí 80 e 100, vamos dizer. Aí eu vou aumentando a minha unidade de amostra, as minhas unidades de amostra, né?
eu já tenho uma área 100% conhecida, vou aumentando as minhas unidades de amostra, e aí eu vou perceber que o coeficiente de variação vai diminuindo, depois ele tende a estabilizar. Isso aqui é a área da unidade de amostra. Então eu estabeleço, quando ele começa a estabilizar, eu defino então qual que é a área ideal da minha unidade de amostra, a partir da qual, antes dela, eu tenho um erro amostral muito grande, um coeficiente de variação muito alto, e depois dela eu já estou perdendo energia, que eu poderia estar usando para medir outra unidade de amostra, aumentando o meu N. Aumentando o meu N, eu diminuo o meu T e diminuo a variância da média. Então é isso que eu quero. Essa seria a forma cara de fazer e a mais correta de fazer. Tá certo? A outra forma macetosa que você pode fazer é que você não tem tempo, nem tem dinheiro para fazer o censo daquela área para pesquisa, porque você não é pesquisador, né? Não é professor, então você não vai gastar dinheiro com aquilo, né? Você não vive disso, você vive de manejo, então você não vai gastar dinheiro fazendo isso. Ou você vai pegar o trabalho do Niro, ou vai pegar o trabalho de alguém que tenha feito, do Valdinei, alguém que tenha feito naquela área ali, que você está perto daquela área. Ou você pode fazer também no seu formulário, na sua ficha de campo, da sua unidade de amostra lá. Digamos que a sua unidade de amostra, vamos dizer que ela tem, você esteja usando o padrão do Niriguchi de 20 por 200 metros. Ele mudou agora, mas antes era esse. 20 por 200 metros para DAP maior ou igual a 20 centímetros. Ele estabeleceu isso através de censo. Vamos dizer que você está usando o do Niro e quer saber se vai funcionar na sua floresta. É a melhor alternativa para a sua floresta. Então, o que você vai fazer? No campo, nessa unidade de amostra aqui, em cada unidade de amostra, você vai botar balizinha a cada 10 metros. A cada 10 metros você vai botar uma baliza no campo, tá certo? Então, todas as fichas de campo que você tiver, quando estiver escrevendo lá, anotando lá a ficha de campo, aí deu 10 metros, aí deu 20 metros, deu 30 metros. Sabe como? Em todas as fichas. Sacou? Subdividir. Oi? O Rogério está pedindo autorização para entrar. Rogério. Opa, foi mal. Vou ver onde é que tá aqui, peraí. Valeu. Ana, vou responder com carinho para todo mundo. Boa, Rogério. Vou responder com carinho o que você escreveu. Vou dar um jeito, já falei, já tinha falado já para Jaqueline. Eu vou dedicar a tarde para acertar nossos ponteiros aqui. Tá beleza? Aquilo que você falou tá corretíssimo, tem que botar um monte de material mesmo, né? E eu vou botar então essa sequência de slides, que aí você não precisa, é só você ver slide. Aí fica mais fácil para você ver, né? Embora eu fale mais do que está escrito no slide, como esse papo, por exemplo, né? Mas eu falo demais, aí você está certa mesmo. Então você vai poder jogar com as duas coisas. Os slides que eu vou deixar lá, já vou deixar todos os slides do curso completo. E aí as aulas eu vou continuar gravando e colocando para cima. E você não precisa assistir necessariamente, se não puder, se não der. Você pode, mas aí eu vou responder com carinho, vou responder para todo mundo aqueles questionamentos que você fez, falou? Aqui, ó, vamos voltar lá. Onde é que eu estava? É isso. Então, voltando lá. Eu agora, então, eu vou ter, fisicamente, na minha unidade de amostra, eu vou ter ela subdividida. Eu tenho uma largura fixa, eu vou ter ela subdividida em frações de 10 em 10 metros. Fisicamente, eu vou ter isso na unidade de amostra e no formulário também. A cada 10 metros, no campo, eu dou um risco. 10 metros, 20 metros, 30 metros, até acabar a unidade de amostra. Agora, no processamento, eu não vou ter várias fichas de campo marcadas de 10 em 10 metros. Então, no processamento,
Enquanto o inventário está rolando, eu pego já os primeiros 10 aqui, ó, os primeiros 10 metros de todos, e calculo qual é o erro amostral. Aí boto lá o meu coeficiente de variação aqui. É o desvio pela média. Com a área. Qual a área? A área relativa à largura da unidade de amostra vezes o comprimento de 10 metros. Aí eu vou ter um coeficiente de variação aqui. Depois 20 metros. Depois 30 metros. Eu pego todos os primeiros 10 metros. Depois todos os primeiros 20 metros. Depois todos os 30 metros das minhas unidades de amostra. Não da área 100% conhecida, simulação. Não. Os primeiros 10, primeiros 20, primeiros 30. E vou vendo como se comporta o meu coeficiente de variação para estabelecer, então. Meu formulário é cumprido, a minha unidade de amostra é cumprida, e de repente eu digo, não preciso mais medir. Então eu resolvo isso fazendo, já processando. Porque você não quando você está fazendo um inventário de área grande, de área de floresta natural, de área grande, você não espera acabar o inventário para começar o processamento. Nem pensar. Imagina, você vai numa área grande, você vai chegar lá no herbário, ó, eu queria que você identificasse isso aqui para mim, um herbário, um órgão público, um herbário. E se tiver fechado? Não, nem pensar. Você, além do mais, você não pode ficar com aquilo guardado lá. Depois que botou todas aquelas fichas de campo, aí você vai dar a digita e não. Conforme vai tendo o resultado, vai mandando a ficha para já ir processando, já ir identificando, já fazer o que tem que fazer, já ir digitando. Sabe como? E aí você pode usar essas unidades de amostra que você já coletou, subdividindo ela para ver o erro amostral e calcular então qual que é a área ideal. A área menor, o teu erro amostral vai lá para cima, a área maior, tua energia vai desperdiçada, porque o teu N poderia ser maior, e aí o teu erro amostral cairia também, por causa do T e por causa da variância da média. Tá beleza? Então, agora a gente pode voltar. E a outra forma, que eu falei que eram 3 formas, né? Então, tem essa que é a tradição da edição de pesquisa, que sai cara para danar. Tem essa que é essa macetose aqui que eu falei, que você pode ir subdividindo as suas unidades de amostra, para depois, vamos parar no 150, tá valendo, para esse nível de abordagem que a gente está estabelecendo. Para no 150, para no 100, não sei, você que vai ver lá, né? E aí o outro é você olhar. É você andar no mato e olhar. Qual que seria? Porque o que você quer é que você tenha mais ou menos um J invertido em cada unidade de amostra. Sacou? E aí você pode olhar. Se eu botar uma unidade desse tamanho, vai cair muito pouca taboca, bambu, sei lá o que é, palmeira, sei lá. Você pode. No censo florestal, que a gente passou rapidamente, que a gente vê em outra disciplina, você mapeou lá as manchas de buçu, por exemplo. Buçu é uma palmeira interessantíssima. Ela aparece. Quando você está num buçual, assim, buçuzal, a impressão que você está é que está na idade sei lá, dos dinossauros, cara, porque são umas palmeiras que a folha dela parece a folha de uma bananeira, porque ela é lisa inteira, não é igual a maioria das outras palmeiras que a folha é toda dividida, né? Ela é inteira, igual a bananeira, a folha da palmeira. Ela é enorme, a folha é enorme. E é grossa, parece um couro. É uma super nova palmeira para você fazer chapéu de palha, para você fazer um barraco, para você, é uma coisa que poderia ser vendido, manejado direito, né? O peão sabe tirar buçu, né? Sem matar a palmeira. Então, você encontrou um buçuzal no censo florestal, você só tem desenhado a mancha. Então você pode resolver chegar lá e fazer uma amostragem naquela mancha. Ou de buçu, ou de buriti, ou de açaí, seja lá do que for que você queira, né, ter um erro amostral mais adequado, né? Vamos voltar lá para nossa. Então, agora o que eu estou dizendo é isso aqui. Agora eu não preciso. Agora você já entendeu. Eu posso distribuir esses pontos
de uma forma sistemática ou aleatória, a partir, seja sistemática, seja aleatória, a partir desse ponto central, eu distribuo sistematicamente as minhas unidades de amostra, e nas minhas unidades de amostra eu faço subabordagens. Aqui eu tenho um tamanho, que é para o diâmetro maior, e conforme eu vou diminuindo o diâmetro, eu vou diminuindo também o tamanho da minha unidade de amostra. E aqui também. Veja que isso aqui, tudo isso aqui é picada. Eu não boto uma unidade... boto sim, vou mostrar lá depois. Mas nesse nível aqui, 5 centímetros de diâmetro, eu não faço uma unidade de amostra quadrada. É quadrada, mas eu faço só picada, eu gasto dinheiro só na picada. Se aquele indivíduo que eu vou registrar dentro daquela minha unidade de amostra está dentro ou fora dela, eu vou ter certeza pelo começo e pelo fim da picada, né, da metragem da picada, onde começa, onde termina a minha unidade de amostra, tá certo? Ou seja, essa aqui, né? E se ela está dentro ou não, é só na dúvida, que a maioria tende a não ter dúvida nenhuma, mas na dúvida se ela está no limite, eu estico a trena só para saber se ela está dentro ou fora da minha unidade de amostra. Tá certo? Então, todas essas subdivisões aqui é só picada. Eu não gasto esquadrejando, não gasto esse dinheiro, não. É só picada. Ela está dentro da minha unidade de amostra a partir de uma determinada baliza, está fora a partir de outra baliza, e se ela está dentro ou não da unidade, na dúvida, que a maioria não dá dúvida, está claro que está longe, está claro que está perto. Imagina, 5 metros. Você vai ter poucas árvores você vai ter dúvida se ela está dentro ou fora da unidade de amostra. Aquela que vai estar perto do limite. Aí você estica a trena para saber se ela está dentro ou fora. Tá certo? Aqui eu tenho uma outra, e aí eu já não vou mais perder tempo. Só vou falar uma coisa rapidinho antes do nosso intervalo, que a Jaqueline chegou na hora, e ela pode estar cansada também. Aqui, ó. Você pode, inclusive, resolver, a gente já falou a tomada de decisão. A tomada de decisão é sua. Você que vai saber se vai gastar dinheiro, mas você tem uma oportunidade. Por quê? Porque alguma coisa apareceu bem, você já identificou na mancha, no microzoneamento do censo florestal, né, e você pode querer fazer uma amostragem ali, porque a peãozada já está lá, já está todo mundo lá, já tem as balizas lá, é só você chegar lá e fazer a amostragem naquela mancha lá. Então você vai direto na mancha e mede para você poder ter você pode querer ter uma informação mais precisa. E aí você pode, inclusive, usar a unidade de amostra desse tamanho aqui, que foi utilizado no Antimaria, o INPA usou isso em muito lugar, né? De 2 metros por 6 metros. Aí essa unidade de amostra aqui, de 2 metros por 6 metros, ela é tirada transversalmente a picada. Ela é tirada transversalmente a picada. Essa sim você bota o quadradinho. Mas tem um macete para você tirar o quadradinho. Eu vou mostrar esse macete depois do intervalo. Nós vamos dar um intervalo de 10 minutos e voltamos. Falou?